o Vasco, percebendo o tamanho, a proporção que isso ganhou junto à sua torcida, abriu espaço para o Barbieri fazer isso daqui. Dá uma olhada. Porque eu acho importante, na condição de ser humano que sou e responsável por aquilo que faço, vir pedir desculpas por ter escolhido mal as palavras, por ter escolhido mal a maneira de usá-las, enfim, de ter me expressado equivocadamente e ter gerado um dissabor, um desconforto no torcedor, que é o maior patrimônio do clube. Então eu quero aqui me desculpar pela maneira como eu me expressei, quero reiterar e reforçar o sentimento de privilégio que eu tenho por vestir essa camisa, por representar essas cores e esse escudo. Eu acho que a história do Vasco demonstra que o Vasco é muito mais do que apenas um clube. O Vasco, a instituição Vasco da Gama tem uma história de lutas e lutas por valores e princípios que são princípios dos quais eu colaboro, dos quais eu defendo incontestavelmente. Então, quero dizer que é um privilégio, que o meu maior desejo é ter sucesso nesse momento de reconstrução, que é um momento complicado, um momento difícil da história do clube, mas que eu tenho certeza de que a gente vai atingir os objetivos e o Vasco vai voltar a trilhar o caminho das vitórias, como trilhou anteriormente e como se fez como instituição gigantesca que é. Isso que eu queria deixar registrado. E é isso, meu sentimento de desculpa ao torcedor. Obrigado. Fez bem. Fez bem, porque ele foi... Veja bem, eu não sou o torcedor do Vasco, mas você tem que pensar que o torcedor do Vasco, nos últimos anos, ele apanhou muito. Apanhou muito. E ele apanha, existe uma expressão usada no turf, que é apanha e resiste. O torcedor do Vasco apanhava e resistia, lotava São Januário. O Vasco vai e perde o seu segundo jogo disputado em casa. Primeiro para o Bahia, em que o Bahia foi predominante, e depois para o Santos. O torcedor, naquele instante, ele volta para uma história recente. Ele quer carinho. Ele quer uma projeção otimista para o futuro. Não é para ser um realista, um pragmático. E ele acha também que já passou a fase da terra arrasada. Sim. Que hoje a realidade é diferente da realidade que marcaram os 4 rebaixamentos. Clubes como Vasco e Botafogo, que foram maltratados administrativamente e que tiveram apenas nos seus torcedores as tábuas de salvação, o discurso para esse torcedor tem sempre que ser de parceria, convocação, vem para o meu lado, hoje não fomos bem, hoje era segundo jogo em casa, o Santos se fechou, mas nós estamos juntos, o Vasco vai melhorar, o Vasco vai crescer. É isso que o torcedor... Não é iludir o torcedor, mas ao mesmo tempo você tem que dar carinho. Quando você chega, como ele chegou, e parabéns a ele por ter pedido desculpas, entra na sala de entrevista. O Santos nunca caiu. Por que você acha que o torcedor do Vasco quer ouvir isso? Pensa bem. Uma das maiores dificuldades que o ser humano tem de forma geral é se colocar no lugar do outro, né? Isso é um dos dramas do ser humano, né? A gente tem dificuldade de se colocar no lugar do outro. Mas se coloca no lugar do torcedor do Vasco. Ele vê o Vasco perder pela segunda vez em casa, cruzando 30 bolas sobre a área, e aí o técnico chega, fleumaticamente, e diz assim, pô, o Santos nunca caiu, né, gente? Então o Santos está acostumado a jogar. E eu acho que a divisão... Assim, eu acho que mais... Colocado assim, realmente... Não, e assim, eu acho que... Eu acho que você resumiu bem. Resumiu muito melhor que eu, inclusive. Eu acho que mais do que... Resumiu muito melhor que eu, porque colocado assim, realmente... Puxa! Tinha que fazer o que ele fez ontem. Bom, parabéns ao Barbieri por ter pedido desculpas. Você eu acho bem, que bem mais melhor do que que... eu. E eu acho que mais do que colocar isso ali, é que para mim é um argumento absolutamente raso, né? Você colocar que a partida contra o Santos e tal é porque o Santos é um time que está acostumado a jogar Série A do Campeonato Brasileiro, é um argumento muito raso para análise. Independentemente da superficialidade, tem a coisa de olhar para o outro, se colocar no lugar do outro. Você não quer ouvir isso. Mas é um argumento que eu considero muito raso e me surpreende muito, porque o Barbieri é um dos técnicos que eu gosto, que eu paro para ouvir falar.
Porque, assim, tem até alguns colegas que brincam comigo, falam assim, eu não gosto Pô, tu ouve coletiva, eu não gosto de ouvir coletiva de treinador, porque muito dificilmente sai coisa e tal. De fato, boa parte dos treinadores que a gente vê, dificilmente você tem coletivo. Barbieri, mas tem muita, o do Abel, o Fernando Diniz, tem vários treinadores que eu gosto de parar para ouvir. O Renato mesmo, com outro estilo. O Renato, eu confesso que eu não gosto de parar de ouvir coletiva do Renato, não. Tem pauta ali. Não, tudo bem, mas assim, de falar de futebol, o Barbieri é um cara que ele para falar de futebol. Ele tem essa preocupação. Nas coletivas dele, você vê, ele explica como o time dele joga, ele fala por que o time dele perdeu, por que o time dele não perdeu. Você pode discordar da análise dele, mas ele fala de futebol. E eu acho que ele foi absolutamente infeliz na fala dele, acho que não só pelo que o Paulinho falou da colocação, mas acho que pelo argumento absolutamente raso para explicar o porquê que o Vasco não conseguiu ir bem diante do Santos. Então vamos analisar o campeonato do Vasco até aqui e projetar o que esperamos desse duelo São Paulo e Vasco no Morumbi. Uma análise que muita gente tem feito é de que o Vasco, quando encara times como o Atlético Mineiro, que partem para cima do Vasco, o Vasco se dá melhor, joga no contra-ataque. Contra o Palmeiras, o Vasco também saiu na frente, fez 2-0, e o Palmeiras foi buscar o empate. E foi uma trocação para mim esse jogo, né? Vasco e Palmeiras. Agora, quando o Vasco joga na condição de favorito, mandante, contra um time que, em tese, é inferior ao dele, como se acreditava fosse o Bahia, ele tem dificuldade. Foi dominado pelo Fluminense, saiu com um bom empate, pelo que foi o jogo, né? Sim. Principalmente no segundo tempo. E contra o Curitiba, fora de casa, o Vasco também ficou no empate. E aí vem o jogo com o Santos, que se encaixa numa característica semelhante àquela do Bahia. Jogar em casa, em São Januário, a torcida esperando que o Vasco fosse muito protagonista da partida e saiu pela culatra. Você concorda com essa análise, Renata, e diante, se concordando ou não, o que você espera desse São Paulo e Vasco amanhã no Morumbi? É uma dificuldade com certeza do Vasco. Eu estava em São Januário no domingo, fiz o jogo, né, Vasco e Santos. E só completando essas questões que a gente tá levantando do Barbieri, né, o torcedor já estava chateado com ele antes da declaração. Então, ele saiu muito xingado no estádio. Já não era um treinador assim... Durante as substituições, ao final do jogo, enfim, que a gente não precisa reproduzir, o horário também não permite. Mas muito xingado. E, com certeza, isso deixou a questão mais turbulenta ainda, né? Então, eu também gosto muito de ouvir o Barbieri, concordo que ele foi muito mal. Comparar a história de time, enfim, também acho que não tem nada a ver essa comparação, por mais que, enfim... E é um Vasco... Só que vocês me convenceram, né? Eu, na época, no dia, não achei nada demais. Eu estava vendo o programa. Você me convenceu aqui, porque você contou de um jeito que realmente não tem como... Analisou muito mal as palavras, assim. Acho que não justifica nem um pouco e não faz sentido essa comparação, realmente, né? Então, é um Vasco que começa vencendo um Galo. Pouquíssimos times vão vencer o Galo lá no Mineirão, e o Vasco conseguiu isso. Você lembrou bem, né? Que abre 2-0, depois sofre o empate contra o Palmeiras. Então, é um Vasco que não consegue manter... uma consistência durante os próprios jogos, né? Dentro dos 90 minutos, às vezes, vai muito bem no primeiro tempo, oscila muito dentro do mesmo jogo. Tem uma dificuldade ali no meio de campo. A gente lembra que o André e o Marlon Freitas estão servindo a seleção sub-20, então ele tem que pensar algumas coisas, principalmente no meio de campo, que conecta ali os setores, né? Tanto a defesa quanto o ataque. Vale lembrar que o jogo contra o Santos, o goleiro do Santos defendeu muito também, né? O Vasco poderia ter levado o Vasco foi prejudicado pela arbitragem também. Teve um pênalti não marcado em cima do Pedro Raul. Então, algumas questões que dificultam, mas também não justificam esse mau momento que o Vasco os dois vive. Times vêm de jogos em que se sentiram prejudicados pela arbitragem. São Paulo contra o Corinthians, Vasco contra o Santos. E outra coisa que vale lembrar também é que o Vasco só está disputando o Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo está vindo de viagem do Recife, está disputando o Sul-Americano, além do Campeonato Brasileiro. Vai então, jogar Sul-Americano. Tem uma semana livre de descanso, de trabalho. Então, é um ponto positivo, né? Lógico que o torcedor gostaria de estar disputando diversas competições, mas se tem um lado positivo de tudo isso, é descanso e trabalho que a gente sempre cobra, e a falta de tempo, né, dos técnicos, né? Aí, entrando mais nesse jogo contra o São Paulo, são 2 trabalhos recentes, principalmente o Dorival, né? Mas o Dorival, se a gente analisar, são 8 jogos, 4 vitórias. Bota na tela os jogos do Dorival, e 4 empates. Favor. É um Dorival que está conseguindo evoluir, é um São Paulo que trata melhor a bola, né? Nesses últimos 8 jogos, principalmente. Marcos Paulo está começando a se sobressair. E já ia falar sobre ele. Será que o Marcos Paulo já não briga por uma titularidade dentro desse time do São Paulo? Olha, a estreia foi assim, ele assumiu na sexta, dirigiu o time sábado contra o América, o goleiro Rafael fez milagre 3-0. Tá indo muito bem o Rafael. Aí o São Paulo jogou melhor que o Ituano, mereceu se classificar na Copa do Brasil. Empatou com o Coritiba num jogo que foi bem ruim dos dois times. Terrível. Jogo terrível.
Aí o São Paulo também num jogo ruim, mas com um bom resultado, empatou com o Tolima pela Sul-Americana. Vai notando que em comum é ou não levar gol ou levar poucos gols, que é uma marca do Dorival, né? O time... Nenhum jogo levou 2 gols. O time ficou seguro. Derrotou bem o Internacional na 4ª rodada. Um jogo sonolento, né? Mas derrotou bem, né? Não Com correu autoridade, risco, com com autoridade. Poderia ter vencido o Fortaleza no Castelão. Jogou bem melhor do que o Corinthians em Itaquera, 1-1. Levou um gol de pênalti contestado pelos São Paulinos para a CBF, decisão acertada. E aí derrota o Sport 2-0 de novo sem sofrer gols. É inegável que o São Paulo está crescendo com o Dorival Júnior. Inegável. Eu acho que a gente pode destacar também o sistema defensivo do São Paulo. Você citou aí o Rafael, que está indo super bem. O Beraldo e o Arboleda. O Arboleda vai ser desfalque para esse jogo contra o Vasco. A gente não sabe o tempo que ele vai ficar aí desfalcando o time. Mas o crescimento do Beraldo, né, que é um garoto, então ele tem uma qualidade na saída do passe ali, faz lançamentos, ele quebra linhas. Muito jogo dele na base do São Paulo, 19 anos, é passou pelas mãos do Alex. Alex, que estava no Avaí, na base do São Paulo, e o Alex já falava muito bem do Beraldo. Fiquei assustado quando o São Paulo vendeu o Léo, mas vendeu o Léo, então já sabendo que tinha um substituto à altura. Já tinha. Posso voltar ao Vasco? Claro. Só para falar sobre o Vasco, assim, é algo que até o torcedor do Vasco discorda bastante da minha opinião, mas eu acho absolutamente natural o estágio que o Vasco está hoje. Eu também. Eu acho que surpreendente foi a gente ver o Vasco muito competitivo, já com pouco tempo de trabalho do Barbieri. E é natural que num desenvolvimento do trabalho, numa construção de uma equipe equilibrada e competitiva, você comece arrumando o time de trás para frente. Primeiro seja um time que sofra poucos gols, embora o Vasco ainda tenha muitos acertos defensivos para fazer, mas o Vasco é um time que defensivamente ele é mais equilibrado do que é na frente na hora de construir. E, de fato, no futebol é muito mais difícil você construir do que destruir. Não é à toa que a maior parte das equipes que não tem tanto recurso técnico, o que faz? Se defende lá atrás para roubar a bola e sair em velocidade em contra-ataque. Ainda é a maneira que o Vasco se sente mais confortável de atuar. E eu acho que faz parte do processo, do trabalho do Barbieri, que vai levar tempo de ter um time também equilibrado e que consiga construir com maior naturalidade. Eu acho que o ponto negativo da temporada do Vasco é a eliminação da Copa do Brasil, sem dúvidas. No resto, o Campeonato Carioca foi melhor do que eu esperava e o brasileiro está dentro daquilo que eu espero do Vasco. Pega um jogo, eu acho que o desafio que o Barbieri tem, e ele vive uma situação mais confortável do que a maioria dos técnicos, porque ele tem sempre semana cheia para trabalhar. A gente tem que pensar que o Vasco jogou no domingo, voltou a treinar na segunda-feira e vai entrar em campo amanhã. Eu vi Vasco e Curitiba, aliás, Curitiba e Vasco. E o que me chamou a atenção é que um Vasco que foi eficiente contra o Galo, que foi eficiente contra o Palmeiras, teve enorme dificuldade contra o Curitiba, que tem uma ideia completamente distinta da de Palmeiras e Galo. E o desafio do Barbieri, como o Pedro acabou de observar, a maioria das equipes que está no Campeonato Brasileiro tem um jogo próximo ao que praticado pelo Curitiba. Sim. O Galo, o Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense. Eles são as exceções. Então, se tem Galo, Palmeiras, Fluminense e Flamengo. Então, você tem aqui 12 pontos e 4 equipes. Tem outras 16 equipes que atuam de forma diferente. Se você não conseguir fazer com que o seu time, usando a semana cheia que você tem de treinamento, que é um privilégio num aspecto, mas, ao mesmo tempo, é uma decepção em outro, porque você está fora de Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, você tem que entender que a maioria dos adversários que você vai enfrentar vão querer que você fique com a bola, vão ficar lá atrás, como fez o Curitiba. E o Vasco, no primeiro tempo, com o Curitiba, teve uma enorme dificuldade para conseguir jogar. E esse é o desafio que o Barbieri tem. Como ele vai fazer com que essa equipe, independentemente do tempo de trabalho, eu estou falando da ideia, como ele vai fazer com que essa equipe, treinada por ele, quando enfrentar esses times cujo perfil é da maioria... E aí o desfalque que o Pedro traz é pesado, né? Do André e do Marlon. Eu acho a liberação do Marlon, eu acho um erro pro Sul. Do André não tinha o que fazer. O André não tinha o que fazer. Mas eu acho que a liberação do Marlon um erro. Mas aí são as dores e delícias da SAF, né? Porque a SAF quer
que um jogador dessa categoria esteja no Mundial Então, pela visibilidade que ele Mas pode a minha ter. questão, mas a minha questão é a seguinte, justamente por ser uma SAF, será que a SAF precisa disso? Precisa negociar com urgência um jogador da precisa botar no qualidade radar. do Marlon? Sim, mas eu acho que ele estando no Vasco... O Vasco não está só. O Santos vai enfrentar o Palmeiras sem o Marcos Leonardo. Só Então, isso. mas eu acho que o Santos tem uma questão que é diferente. Assim, o Santos não é uma SAF. O Santos, a gente sabe que existe uma urgência muito grande financeira. O Palmeiras e que... não liberou o Hendrick, o Furacão não liberou o Vitor Roque. O Botafogo liberou o Matheus Nascimento. Exato. Eu Mas não aqui liberaria. mas eu David acho que Washington tá jogando bem, mas né, eu acho que o no lugar do Matheus tem uma Marcos Leonardo, importância. Mas é uma mas alternativa é uma caso o ausência Tiquinho não... pesada. Pô, Agora, eu queria sim. pedir a classificação no Brasileiro, porque esse jogo ele traz uma carga emocional. O São Paulo está no meio da tabela, exatamente no meio da tabela.